1 Coríntios capítulo 3, o verso 16 e o verso 17 nos diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Todos nós queremos ser um templo, ou o templo do Espírito Santo, a morada do Deus Altíssimo. E o apóstolo Paulo escreve essas palavras à igreja de Corintos. A igreja de Corintos estava situada na cidade de Corintos, uma cidade que na época do apóstolo Paulo tinha mais ou menos 400 mil habitantes, uma cidade por ser portuária, uma cidade de importação e exportação, e uma cidade de uma riqueza muito grande, muito próspera, mas também uma cidade de grandes orgias, idolatria, paganismo, uma vez que aquela cidade, a cidade de Corintos, ela tinha ali o templo do deus Apolo, o deus da sabedoria. Então o povo de Corinto era um povo muito orgulhoso, vaidoso, achando ser muito inteligente, muito sábio, ter resposta para todas as coisas. Também estava ali acentuado o templo da deusa Afrodite, a deusa da sensualidade, do sexualismo. Então era uma igreja, era uma cidade de muita orgia, de muito pecado, de fornicação, de adultério, prostituição e tudo que realmente se envolve essa área da sensualidade, da sexualidade. E também nós temos ali também idolatrias profundas com respeito ao deus Poseidon, se não me falha isso, ao deus Poseidon, que era o deus das águas, o deus dos mares, onde ali havia muitos torneios propriamente aquáticos em adoração a este deus. Então era uma igreja, era uma cidade, por sua vez, muito idólatra. E no meio dessas dificuldades, dessas lutas, dessas pelejas, dessa vida de soberba, de vaidade, de idolatria, de prostituição, de tudo que realmente não presta, é que o apóstolo Paulo, ali ele abre a igreja de Corintos, ele ergue a igreja de Corintos. Amém? Na sua segunda viagem missionária, especialmente com a sua equipe missionária, e Priscila e Áquila, amém? Ele ali, durante um período de 1 ano e 6 meses de duro e árduo trabalho de evangelização, ele ergue a igreja de Corintos. Amém? E agora o apóstolo Paulo, já na sua terceira viagem missionária, em um período de 3 anos que ele esteve na igreja de Éfeso, ali também erguendo a obra do Senhor, o apóstolo Paulo ele tem informação com respeito à igreja de Corinto, as suas dificuldades espirituais, dissensões que estavam acontecendo no meio do povo, como dizia ser de Paulo, outros de Apolo, pecados, como nós dizemos, né, dos mais variados, a ponto realmente, né, de haver uma turbulência muito grande de filhos que realmente, né, pelo que o texto nos diz, dava em cima, vamos dizer assim, das esposas, dos pais, quem sabe madrasta, amém? Mas coisas que o apóstolo Paulo diz que nem no meio dos gentios se ouvia falar, dificuldades por compreender o significado da Santa Ceia. O apóstolo Paulo vai ensinar com respeito a isso, dificuldade para discernir os dons espirituais e a vida com Deus, amém? O apóstolo Paulo também vai ensinar isso, 1 Coríntios capítulo 12, amém? E assim o apóstolo Paulo vai ensinar também, ele estava com dificuldade de entender o papel do casado, da casada, dos jovens, das virgens, e ali o apóstolo Paulo vai também instruir com respeito a isso, ainda se não me falha, no capítulo 7, amém? Nos ensinando que a igreja, primeiro, sempre teve dificuldade, sempre teve luta, onde a gente, né, vamos dizer assim, há problemas, amém? Mas o Senhor, ele sempre levanta pessoas com graça, com discernimento espiritual, com virtude, com sabedoria, para instruir a igreja. E uma dessas pessoas foi o apóstolo Paulo, que não somente ergueu aquela igreja pelo trabalho missionário, mas também deu assistência necessária no ensinamento, na exortação, no aconselhamento, para que aquela igreja pudesse perseverar na presença do Senhor.
E nos versículos 16 e 17 do capítulo 3 que nós lemos, diante daquelas dificuldades, o apóstolo Paulo, ele interroga aquela igreja, dizendo, olha, não sabeis que vós, que sois o templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. E ele diz mais, olha, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém? É santo porque é morada do Santo, do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Então esse assunto hoje aqui é muito importante, nós sermos o templo do Espírito Santo de Deus, sendo o templo de Deus. Será que temos consciência de que somos o templo de Deus? É o primeiro ponto que nós precisamos aí tirar para a nossa reflexão e como lição para a nossa vida, é se nós estamos tendo consciência que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, ou o templo de Deus, a morada de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo ainda 15 e 17, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção da igreja e vai dizer, olha, não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomareis, pois, o membro de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não, por certo, não. Ou não sabeis que o que ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão dois numa só carne. O apóstolo Paulo dizendo, mais uma vez, exortando aquela igreja mais uma vez, buscando-lhe, recobrando-lhe a consciência, dizendo, vocês não sabem que são o templo do Espírito Santo de Deus, vocês não sabem que são moradas de Deus, em outras palavras, essas atitudes, essas posturas que vocês estão tomando, essa forma que vocês estão agindo, com essas disseções, divisões, essa dificuldade de entender as coisas espirituais, deixando o mundo espiritual e misturando com o mundo, E, por sua vez, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus. Vocês não sabem que quando vocês realmente, diz aqui o apóstolo Paulo, que vocês misturam com a meretriz, é como aqui o casamento, quando nós casamos, e ali nós, junto com a nossa esposa ou esposo, juntos nós nos tornamos uma só carne. Quando nós nos juntamos com o Espírito Santo de Deus, ele vem morar em nós, nós nos tornamos um só em Cristo. Mas também quando nós misturamos com a meretriz, com o pecado, com o mundo, nós nos tornamos um só com o mundo, com o pecado, afastando da vontade de Deus. O versículo 19, versículo ainda 20, o apóstolo Paulo ainda exorta de novo, buscando a consciência, porque a intenção do apóstolo Paulo era acordar aquele povo, os cristãos na igreja, na cidade de Corinto, para a realidade espiritual. E ele diz, olha, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele habita em nós, ou ele habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele cobra a consciência e diz, olha, vocês têm que compreender que este corpo não são seus, são de Deus, ou é de Deus, porque foi o Senhor que nos criou, nos formou. Nós podemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo? Podemos sim, porque nós temos o livre-arbítrio e o Senhor, ele não nos obriga a servi-lo. Amém? Mas nós devemos aproveitar essa liberdade para servir o Senhor. Por quê? Porque um dia vai chegar o juízo e o Senhor vai requerer de cada um de nós o que temos feito por meio do corpo, diz o apóstolo ainda, seja por bem ou por mal. Amém? Da forma como nós temos usado o nosso corpo, especialmente nós os cristãos, servos do Senhor, que temos muitas vezes deixado a desejar como a igreja de Corinto, e esquecendo de que somos um templo do Espírito Santo, fazemos um com Cristo e estamos muitas vezes oferecendo o nosso corpo à prostituição, à mentira, ao engano, ao adultério, à fornicação, ao orgulho, à vaidade, à soberba, à altivez e tantas outras coisas. Então a primeira coisa, o primeiro ponto para a nossa reflexão, para a nossa lição, realmente nós temos consciência que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? O segundo ponto aqui para a nossa reflexão, dessa lição para a nossa vida, é sobre qual fundamento nós estamos construindo a nossa casa espiritual. O nosso templo espiritual, ele tem que ser construído sobre um fundamento. E qual é o fundamento que nós temos colocado
a nossa vida espiritual, a nossa casa espiritual. Vamos ler o 1 Coríntios ainda, capítulo 3, e o verso 10 e 11, que nos diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outros edificam sobre eles. Mas veja cada um como edifica sobre eles, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Então nós estamos em uma vida espiritual, em uma caminhada em direção a Canaã celestial, e nessa caminhada nós estamos fazendo o que? Construindo a cada dia a nossa vida, o nosso templo, para ser morada do Senhor, para que a cada dia o Senhor tenha mais prazer, mais liberdade em nossas vidas, para também, se necessário, nos usar e assim nós estarmos prontos para morarmos no céu. Mas sobre qual fundamento, né, nós temos construído a nossa vida espiritual? Será que temos construído a nossa vida espiritual sobre os fundamentos do mundo, né, rejeitando a palavra do Senhor? O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, se não me falha, ele diz que ali sobre aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha e os que constroem sobre a areia. Os que constroem sobre a areia, aqueles que não ouvem ou se ouvir, não dar atenção à palavra de Deus, não se colocam no seu coração praticar a palavra de Deus, e serão como casa edificada sobre a areia, sem alicerce. O seu fundamento não é Cristo, o seu fundamento não é o Evangelho, não é a palavra do Senhor, mas o seu fundamento é o mundo, é os desejos da carne, é os prazeres da vida. A Bíblia diz que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, aqueles que constroem a sua casa na areia, que não dão ouvido à palavra do Senhor, é aqueles que realmente não querem construir sobre o fundamento certo, que é Cristo Jesus, seu Evangelho. Mas o Senhor também lhes disse que tem aqueles que constroem realmente a sua casa sobre o fundamento certo, que é Ele próprio, Jesus Cristo, e a sua palavra. E ele disse a esses, os que dão ouvido à palavra do Senhor e as praticam, serão como casa edificada sobre a rocha. Vêm as tempestades, as dificuldades, os ventos, bate com ímpeto contra a casa, mas ela não cai porque está edificada sobre a rocha, o templo do Espírito Santo de Deus. Ali está, ali morando, habitando é Deus, o Todo-Poderoso, e a vitória é certa em todas as lutas e dificuldades. Se a igreja de Coríntios, na sua maior parte, ou todos, estivesse sendo este templo, certamente não estaria dando essa dificuldade para o apóstolo Paulo, não estaria dando mau testemunho naquele mundo em que eles viviam naquela época, mas seria realmente um instrumento, um vaso nas mãos do Senhor para que a obra pudesse expandir ainda mais do que expandiu na época, nos dias do apóstolo Paulo. Então, será que estamos construindo a nossa casa sobre o fundamento que é Cristo? Sobre qual fundamento estamos construindo, a nossa casa? 1 Coríntios ainda, capítulo 1, versículo 23 e 24, o texto da palavra do Senhor nos diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeu como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse é o fundamento que nós devemos construir a nossa casa. É sobre Cristo Jesus e o seu Evangelho. O apóstolo Paulo diz: olha, nós pregamos Cristo crucificado, ainda que seja escândalo para o judeu, ainda que seja loucura para os gregos, ainda que seja para o mundo algo assim imaginário, como eles nos chamam muitas vezes, quando nós somos aqueles cristãos que procuramos, esforçamos a viver a palavra de Deus, a dar um bom testemunho, a ser exemplo no meio da sociedade. Então ele nos chama de cafona, quadrado, sem cultura e tantas outras coisas, Mas quanto a isso nós não devemos nos importar, mas devemos, acima de tudo, ser fiel ao nosso Senhor e não procurar outro fundamento, Quantos têm procurado outros fundamentos? Quantos têm abandonado a palavra do Senhor por uma boa roda de amizade? Quantos têm abandonado a palavra do Senhor, por um serviço, deixando a vontade de Deus? Quantos têm abandonado a palavra do Senhor por uma pintura, por uma joia, por uma calça, no caso das mulheres, por tantas coisas banais que passam. Amém? Que passa. A Bíblia diz que o mundo passa com as suas concupiscências, mas os que fazem a vontade do Senhor, os que permanecem, nós devemos entender que nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Senhor.
O apóstolo Paulo ainda nos diz aqui o último versículo, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz, olha, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê. Primeiro dos judeus, também dos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu não me envergonho do evangelho. Quantos têm envergonhado do evangelho? Quantos têm realmente modificado o seu dialeto, modificado o seu penteado de cabelo, modificado as suas roupas, modificado as suas posturas e atitudes, né, deixando, né, realmente a base bíblica, a vontade de Deus, para realmente, né, não ser, muitas vezes, como diz, rejeitado pela sociedade, rejeitado pelo mundo, rejeitado, né, no campo profissional, rejeitado nas escolas e faculdades. Amém? E ali realmente as pessoas chegam e se abrem ao mundo para que possam ser aceitos pelo mundo. E isso a Bíblia diz aqui que é os que se envergonham do Evangelho. Amém? Que se envergonham do Evangelho. E, por sua vez, quando nós nos envergonhamos do Evangelho, o Senhor diz também que se nós não consertarmos, Ele vai envergonhar de nós diante dos seus anjos. Amém? Diante do Pai. Então nós precisamos reaver os nossos conceitos, né? E tirando essas lições para a nossa vida, nós somos o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós devemos construir o nosso templo, né, sobre os fundamentos reais, verdadeiros, bíblicos, que é Cristo Jesus crucificado e a sua palavra, que é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Que a nossa vida esteja construída no Evangelho, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então essa é a lição que nós tiramos para a nossa vida, mais esta reflexão da palavra do Senhor. Primeiro, que somos o templo do Espírito Santo e que nossa construção, a construção deste templo, ela deve ser feita no fundamento certo, que é Cristo Jesus e o seu Evangelho da verdade. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar e a sua família, em nome de Jesus.